todos nós que estamos nos abrigando nas dependências dessa casa, que desde o início Padre Pio nos orientou que chamássemos exatamente assim, casa. Falava ele à época, esse substantivo lembrava sempre as palavras do Mestre, de Cristo em Jesus, quando se referia à casa de seu Pai. E, portanto, Padre Pio não queria, em nenhum momento, daqueles que se abrigassem sob o seu capucho, guardados sob as asas do arcanjo Michael, de Francisco de Assis, se sentissem em outro lugar que não fosse a casa do Pai, a sua casa, a nossa casa. Não quis outro nome, pois todas as vezes que entrarmos aqui, seja sob qual propósito, seja em que dia, que momento for, lembremos que estamos fazendo essa entrada numa casa, onde o Espírito procura se expressar, falar mais alto, sem a linguagem restrita das doutrinas, e muitas vezes derivadas de boas intenções, matam as sementes recém-plantadas, as árvores tenras, recém-germinadas, que brotam buscando luz e liberdade, que encontram, muitas vezes, ao contrário da mão disciplinadora do jardineiro, um abafamento sufocante do peso de leis, de castigos, de condenações e julgamentos, que jamais foram a expressão verdadeira da espiritualidade em qualquer clima, em qualquer momento, em qualquer palavra. Fosse qual a boca que expressasse o coração divino, fosse qual o Mestre, fosse qual época, nenhum deles manifestou algo diferente do poder infinito e da realidade infinita do Espírito como presentes em cada um de nós, em toda a criação. Além dos seres, além das existências, mas em todos ainda assim. Se é assim, nossa casa como casa busca essa expressão viva, onde o Espírito manifeste já em plenitude os amigos que nos circundam com amor incomparável, incondicional, aguardam para ser manifesto em cada um de nós. Certamente. Há uma análise interior feita com isenção. Nenhum dos nossos egos escapará da percepção de que ainda, sim, vamos muito longe do caminho, mas um olhar mais profundo ainda nos mostrará que esse caminho
na verdade, já o é. Pois jamais, havemos deixado a casa, ainda que a ilusão nos tenha feito pensar, sentir, viver, reencarnar, voltar aos planos libertos do peso que chamamos matéria física. Jamais, apesar de toda a ilusão que nos tem prendido, deixamos a casa. Esta casa, pois, quer expressar essa verdade simples, como aquela que foi revelada somente a quem se faz pequeno, por igual a cada um dos seus irmãos, entendendo a grandeza da vida, a se expressar na infinitude das coisas mais simples, quanto daquelas mais grandiosas. O Espírito assim manifesto nos faz entender o que seja o amor verdadeiro. Tão diverso as manifestações que a ele atribuímos, mas se estamos tão longe em aparência, sempre e sempre somos chamados para nos fazer escolhidos pela mão do jardineiro sublime, conhecendo a grandeza em nós pelo caminho paradoxal da humildade absoluta. E quando nos reunimos aqui, esse chamado se expressa uma vez mais. E assim será aqui ou em qualquer outro ponto. Que a dualidade em nós, dois, se façam um. Hoje, possamos expressar essa grandeza de uma forma mais clara, até que a plenitude, como o sol que reflete sobre a lua, plena no plenitude, nos leve a outros patamares de entendimento e de consciência. Mas enquanto caminhamos, enquanto nos dirigimos à nossa liberdade, mantenhamos o pé firme. Dão as mãos, o coração ao alto e à frente. E não pararemos. O Senhor nos abençoe. Boa noite a todos. Celular tocando em quartos.
Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa casa, Pai de Deus. Vocês gostam? Hoje é a primeira vez, aqueles que estavam viajando, estão voltando, que estavam todo tipo de viagem, né? Palavra em voga, são significados. Sejam bem-vindos. Hoje é um dia, novamente, melhor dizendo, uma semana muito especial. Vamos aproveitá-la. Como disse, hoje é uma semana muito especial. E eu quero ter todo o cuidado para que a gente possa compartilhar as possibilidades que a gente tem sempre, mas claro que uma semana como essa fica mais evidente, porque, como nós sabemos, já falamos isso aqui, apesar de alguns de vocês estarem pela primeira vez conosco, outros nem sempre estão, enfim, não há uma familiaridade de todos com esse processo. Eu vou procurar aqui no nosso curto espaço de tempo fazer com que isso seja bem entendido, da forma como deve ser entendido, e mais do que entendido, aproveitado, dentro do espírito que a casa procura fazer sempre vivo, que é o de perceber entre tudo aquilo que a espiritualidade, nas suas mais diversas tradições, quando falamos de tradições, a gente está dizendo também religião. A gente não gosta de usar o nome religião, porque religião nos remete a estruturas organizadas, né, sacerdotais, e aí a gente não quer confundir uma coisa com a outra. Falamos tradição por isso. Todas as tradições nos mostram, e a gente procura entender isso aqui na casa, um fio de unidade. Muitas vezes por baixo da linha da água, na superfície, da aparência dos ensinamentos. E é muito normal, porque se a gente imagina que cada um daqueles que trouxe mensagens do mundo superior, todas elas, que não são para serem postas em prateleira, mas que são manuais práticos de vida, todas elas, sem exceção, seja Buda, seja Krishna, seja Rama, seja Jesus Cristo, seja, enfim, qualquer, e a gente pode lembrar de todos os grandes que passaram pela face do mundo, todos eles trouxeram mensagens que são passíveis de serem percebidas como uma unidade. É claro que ao longo cada um deles se manifestou num tempo, cada um deles se manifestou numa cultura, numa civilização, dentro de um formato que logicamente daria, como dá na multiplicidade que nós vivemos, uma forma diversa. E a aparência, muitas vezes, ela não é uma aparência que a gente, tirando a primeira camada, fique claro essa unidade. Às vezes a gente precisa tirar dessa aparência algumas camadas, um pouco mais profundas, se a gente pode chamar assim, mas existe um dito cabalista, já que a gente está começando a esquentar para usar a linguagem da Kabbalah hoje, e os sentidos que a gente pode entender escrituras sagradas podem ser divididos assim. Em grosso modo, tá? Porque se a gente quisesse entender os sentidos mesmo, seriam centenas deles, centenas de camadas. Mas se a gente pudesse achar as primeiras, a gente teria uma que chamar-se o aparente do aparente. Depois viria o aparente do oculto. Depois viria o oculto do aparente. E no final, o oculto do oculto. Na verdade, é muito mais do que isso. E quando a gente tem esse espírito de olhar as coisas sem estarmos presos a um processo que muitas vezes nos educou, nos condicionou, a religião que fomos criados, ou aquela a quem nós temos afinidade maior, nós podemos e devemos, e é por isso que existe a multiplicidade da vida. Quem esteve conosco aqui na semana passada, a gente falou sobre esta visão do taoísmo, muito clara e muito simples, em referência à unidade e à dualidade que se espraia no infinito. Quem entende que a coisa é assim, entende também que nós possamos, por exemplo, ter afinidade maior com Jesus Cristo, ou com Krishna, ou com o Buda, mas a grande sabedoria espiritual dessa era nova que a gente vive é perceber que a gente pode perfeitamente, sim, ter uma afinidade, um amor mais próximo, um entendimento mais fácil, por um tipo de linguagem trazida por um desses grandes avatares. Mas
não significa que a gente imediatamente tenha que negar o outro, ou combater o outro, ou se sentir. É uma coisa muito engraçada, né? No pouco tempo que eu tenho de caminhada espiritual, eu às vezes percebo muito que as pessoas se sentem como traindo, né? Se eu vou, quantas vezes eu vi isso? Se eu sou católico, eu vou ao centro espírita, eu estou traindo a quem? A Deus. Ou vice-versa, né? Quer dizer, o espírita chega na missa e não faz o sinal da cruz porque não pode fazer. Essas coisas, estou dando um exemplo, a gente pode dar uma opção deles aqui. Tudo isso mostra com clareza, quando a gente tem esse entendimento, que não estamos criticando a ninguém. Cada um dentro do seu passo. Dentro do seu passo, tudo pode ser conquistado no seu tempo. Isso mostra que as pessoas que olham assim não têm essa liberdade de pensamento, que é o que a casa procura caracterizar. E nessa volta, aproveitando que hoje o Otto está nos dando um espaço aqui, que geralmente ele que está lendo os textos, para fazer uma introdução sobre o que nós vamos falar. E vamos falar dentro desse espírito com um único objetivo. Na verdade, um único objetivo principal. Não só de entendimento. O entendimento já é muito interessante. Já desperta muita coisa. Mas mais do que o entendimento, o porquê que essa história, mais do que para entender, ela é prática. Ela é como que um manual de instruções espirituais dentro de uma específica tradição, como usar em outras. Ok? Vamos falar então hoje nessa semana especial, no ano do dragão, que entrou no ano passado, para misturar as coisas. O estudo, semana passada, né? Ano passado? Desculpa, semana passada. O ano passado, o ano novo do dragão. Então, se a gente quer consertar aquilo que a gente fala, achar aquela coisa, não era isso, era aquilo. Na visão cabalística, que é acompanhada pelo judaísmo, e lembrando sempre que isso certamente era acompanhado por Jesus, por exemplo, quando esteve fisicamente no mundo, porque seguiu sempre durante a sua vida a tradição do seu povo. Isso é uma das características que hoje fica ressaltada com muita clareza no estudo dos evangelhos, um olhar bem idôneo, isento. Essa tradição cabalística, judaica, divide o ano em semanas. Nessas semanas, cada uma delas se referencia a uma porção da Torá, a lei, que para aqueles que são criados dentro da tradição cristã, são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, como é chamado da Bíblia cristã. São os 5 primeiros livros atribuídos a Moisés, ou que Moisés terá recebido no alto do Monte Sinai. Todo mundo aqui já deve ter visto os 10 mandamentos do Cecil B. DeMille, né? Então, já viram esse filme, já viram outros, sabem que história nós estamos nos referindo. Mas esses 5 livros vão desde o Gênesis até o Devarim ou Deuteronômio, que são livros que contam, dentro de uma tradição espiritual, contariam a criação do mundo. E hoje, 2011 anos depois da Era Comum, a era onde a ciência toma conta de tudo e faz ruir vários preconceitos, pode parecer infantilidade que nós olhemos aquelas coisas que estão escritas ali como fossem verdades. Por isso é que eu falei da história dos sentidos, do aparente do aparente, do aparente do oculto, do oculto do aparente, do oculto do oculto. Porque isso não é saída pela direita, tipo Leão da Montanha. Quem já viu aqueles desenhos da Hanna-Barbera, né? Saída pela direita. Não é. Porque esse conceito que nós vamos abordar hoje aqui não foi uma invenção depois que a ciência começou a aparecer, e aí vindo com as suas verdades, aí eu falei assim, bom, o que eu vou fazer agora com a história de que o Sol não gira em volta da Terra, nem as estrelas estão presas em esferas de cristal e que giram também no firmamento em volta da Terra. Vou achar uma explicação.
e aí vou pegar a escritura, manipula lá aqui, manipula lá ali, e tento achar uma explicação que seja compatível com aquilo. Não é isso. Por quê? Porque essas tradições, eu entrei aqui com um livrinho na mão e eu encaixei ele aqui nessa série de 22. Vou tirá-lo novamente, não foi nem o mesmo volume. Mas aqui está uma obra que é atribuída a sua autoria ao século II depois de Cristo. Uma tradição que foi, enfim, trazida à luz lá, e que depois foi revivida na Idade Média, na Espanha, em Toledo, por um rabino, que recebeu esta obra dos cruzados, dos templários, que a trouxeram de Jerusalém. E esta tradição aqui já se refere a isso, inclusive às verdades que só foram descobertas, entre aspas, pela ciência no século XVI, como, por exemplo, que as estrelas e o Sol eram elas sim que, com a sua gravidade, faziam com que o nosso planeta girasse. Que o nosso planeta era redondo e não chato. Mas mais do que isso, essa tradição sempre se referiu a esses livros, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, ou a Torá, como livros simbólicos, profundamente codificados. Essa tradição, portanto, mais profunda, jamais viu isto como uma história. Adão e Eva, a serpente no paraíso, a criação em 7 dias, que teria sido derrubada depois pela ciência. Repito, então não foi uma saída pela direita, entender que, não é bem assim, entende mais. Isso já estava escrito antes que a própria ciência ocidental, na Renascença, começasse a evidenciar coisas que a religião dizia ao contrário. Claro, isso, portanto, o nosso olhar em relação às Escrituras, e aí eu vou fazer um parênteses aqui, eu sempre repito isso vale para qualquer Escritura, quaisquer, vale para o Corão, vale para os Vedas, vale para os Evangelhos, vale para o Tao Te Ching, vale para a Sutra Budista. Se você olha uma Escritura tirando esses véus, vai aparecendo por detrás de cada véu desses uma significação nova, e isto vai fazer com que nós tenhamos condição não só de ter consciência, como de nos posicionar na vida a partir desse entendimento. E o que é posicionar na vida? É exatamente vencer os obstáculos que nós nos defrontamos, sejam quais forem eles. Muito bem. No caso da tradição cabalística, divide-se o ano em 52 porções, ou 52, representadas pelas 52 semanas, em que em cada uma dessas semanas, de Shabat a Shabat, se estuda uma porção com um nome, e a esse nome se agrega uma série de entendimentos e de ensinamentos que se desdobram muito. Vocês não têm ideia o quanto isso se estuda, cada palavra, cada letra às vezes. Porque outra coisa importante que vai fazendo a gente entrar dentro do nosso tema de hoje. Mas então, cada letra tem no seu posicionamento, na sua forma, uma significação. Por quê? Os alfabetos, as formas de escrita das civilizações antigas, não surgiram, nem a nossa mesmo, nem a nossa escrita ocidental hoje, não foi acaso. Isso vem de uma corrente de forças que vai permeando, a gente vai identificando origens comuns, e todo aquele modo gráfico de se expressar a linguagem tem uma relação profunda com símbolos e com energias. Isso é uma verdade, por exemplo, se a gente vai olhar pelo enfoque hinduísta ou védico. Todo mundo já viu, já deve ter visto, a gente tinha até um aqui na parede, os símbolos gráficos hindus, os yantras, que são relações gráficas de sons, de mantra. Pode ser que tenha sido aqui.
Gente, tá conversando mal. Então você troca de lugar? Fazer uma greve de a próxima, se não tiver o microfone, eu não falo. Não, brincadeira. Porque isso aqui resta mais para lá, para eu não ter preocupação, já vou estar com a mão presa aqui, não tem nenhum problema. E a voz mais metálica. Não, precisa não. Está na mão mesmo. Alô? Alô? Bom. Os símbolos gráficos usados, por exemplo, pelo hinduísmo, os yantras, são relacionados a sons, os mantras, que ao se expressarem ali, expressam também forças criadoras. Nesse nosso quadro aqui, tem um representado, agora eu me lembrei. Essa representação aqui gráfica é a representação gráfica conhecida já por muitos do mantra fundamental Om. A energia de Om, acreditem vocês, está expressa aqui nessas linhas que para nós podem não fazer muito significado. Mas para alguém que conheça a ciência mântrica e a ciência yântrica, que é a representação gráfica dos mantras, isto não tem apenas um significado simbólico, isto tem significado prático. O que é o símbolo mágico, pois? É alguma coisa que atrai a energia. Hoje nós estamos muito mais perto, muito mais capazes de entender isso, quando a gente vê, por exemplo, os chips de computação efetivamente fazerem às vezes de um símbolo mágico, porque o que fazem os elétrons e as correntes ao passarem dentro de chips cada vez menores e que possuem um desenho que pode não significar nada, mas aquilo ali, em termos de comutação de corrente elétrica e de efetividade daquelas correntes, possui alguma coisa a fazer, tanto que faz que a gente tem os computadores aí funcionando no mundo inteiro, baseados hoje em... Quando você vai olhar para dentro de um computador, quem nunca tivesse visto, né, é igual aquelas pessoas que quando a televisão surgiu, que viam a imagem aparecer na tela e chegavam por trás para ver se não tinha ninguém lá dentro da TV. Ora, portanto, isso já na antiguidade era sabido, e esses símbolos, pois, devem ser entendidos assim. Esta volta continua a ser dada para que a gente entenda a que nós vamos nos referir hoje. Essas 52 porções, pois, do Antigo Testamento são estudadas semana a semana, de Shabat a Shabat. E hoje, desculpem, no sábado passado começou a porção chamada Beshalach. A que se refere este pedaço do Antigo Testamento, com toda a sua riqueza? Há uma passagem muito conhecida por nós. Qual é? É aquele momento dramático que depois de que 10 pragas, não são 7, hein, gente, são 10. 10 pragas sucessivamente atingiram ao Egito, o faraó, que antes, em todas essas 10, resistira em dar liberdade ao povo, que estava já em escravidão por 430 anos, desde que José havia morrido como chanceler, e deixara claro que a partir daí o seu povo deveria sair, e esse povo se tornou escravo. Depois, ficou escravo por 430 anos, e Moisés, com 80 anos de idade, depois de ter
sido criado, né? Lembra do Moisés? Todo mundo chama de Moisés aquela cestinha, porque Moisés foi posto no rio por sua mãe e acolhido pela filha do faraó. Isso tudo é simbólico, gente. A gente podia fazer uma vez, só para mostrar esses símbolos, a gente vai longe. E acolhido pelo faraó, criado foi como príncipe, e depois que ele mata um egípcio numa briga, ele foge para o deserto e só vai voltar depois de ter visto Deus no Monte Sinai. Quem viu o filme lembra disso, na sarça que ardia sem queimar. Ele volta com uma missão de pedir liberdade para o povo. O faraó não deu, 10 pragas foram despachadas sobre o Egito, e a última praga, que abre, na verdade abre ou finaliza a paraxá anterior, que abre esta, é aquela que choca todo mundo, né? Porque quando o faraó, depois de 9, sempre se nega a libertar, a última praga é aquela em que o Eterno diz: eu vou tomar todos os primogênitos do Egito, do homem ao animal, e eles todos serão mortos essa noite, e essa será uma noite de libertação para o povo. É a Páscoa, que depois Jesus referencia de uma forma magistral ao seu significado mais profundo de libertação espiritual, promovendo um processo que é o seu sofrimento, é o Calvário, mas que culmina numa libertação profunda, que é a ressurreição, que a gente comemora dentro do cristianismo também como Páscoa. O nome é o mesmo, traduzido. Essa libertação do Egito se dá numa noite em que o anjo destruidor passa sobre o Egito, tomando os primogênitos e poupando os filhos do povo de Israel. E aí o faraó não resiste e diz: vão. Moisés reúne o povo. A simbologia é muito profunda, mas hoje a gente quer falar sobre o que está ali, nesse quadro aqui, que é um instrumento prático de trabalho para vocês, para nós todos. E ao sair com esse povo, ele leva 600 mil homens, fora mulheres e crianças, e o que é chamado de Erev Rav, ou a multidão mesclada. Então vejam a quantidade de pessoas que saem do Egito acompanhando Moisés. Aí vem as coisas que a gente às vezes imagina. O que o escravo tem na nossa cabeça? Nada, né? Essa gente sai com rebanhos, com posses, com ouro, com, enfim, bens de toda a espécie, e sai libertadas, pois, em direção à sua terra prometida. Mas desde o início, para quem lê o Antigo Testamento ou a Torá com cuidado, a referência sempre é do deserto. E o trajeto que o Eterno vai guiando o povo é um trajeto muito esquisito. Ele não é reto. A saída poderia ter sido de uma forma muito diferente, mas ele vai guiando esse povo em direção ao que nós chamamos de Mar Vermelho, mas que no seu significado original quer dizer Mar do Fim, ou Mar dos Juncos. E o faraó, depois que tinha dado a autorização para sair, se arrepende, fica desesperado de ódio, reúne os seus exércitos e sai atrás do povo. E os persegue. E aí, onde eu queria, acho que eu vou precisar dessa coisinha aqui, só para ler as passagens curtas para vocês. Eu até quero ver se a gente consegue fazer uma meditação hoje baseada nesse processo aqui. Espero conseguir. O faraó vai atrás do povo, os persegue, e aí começam as reclamações de um povo de 600 mil pessoas a um homem e aos seus auxiliares mais imediatos, entre eles o mais próximo, seu irmão, Aaron, que diziam mais ou menos assim: nos deixe só. De novo, o povo dizia para eles: deixe que nós voltemos a servir aos egípcios. Teria sido muito melhor servir aos egípcios do que morrer nessa secura
nesse calor do deserto onde nós estamos. Vamos entender que eles, libertados, adentram ao deserto e já estão ali há alguns dias. Começa a reclamação. Moisés responde ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam a libertação que o Senhor vai trazer-nos no dia de hoje. Por que no dia de hoje? Porque naquele exato momento, naquele dia, e essa reclamação que estava começando virou um clamor de caráter negativo, esse povo foi imprensado nas margens do mar, e por detrás chegava o exército egípcio inteiro, munido de cavalarias, de arqueiros, de tudo mais, para cercá-los, e à frente do mar, sem saída não tinha. E esse clamor começa e Moisés diz: hoje vai haver a libertação. E aí a frase que eu quero evidenciar de tudo isso, como poder para nós. Poder no sentido de entendimento de tudo aquilo que a gente falou, de que essa história aqui não é apenas uma história, é uma codificação baseada numa linguagem, e linguagem é força criadora. Essa frase diz o seguinte: não temais, porque o Senhor lutará por vós. A única coisa que vocês têm que fazer é se aquietar. Feito isso, eu tenho certeza que o Moisés falou isso para o povo e foi lá no canto conversar com Deus assim: vem cá, o Senhor me fez ter esse trabalho todo, olha que foram 10 pragas, olha que foi tudo isso, e a gente aqui, e esse mar, o Senhor tem certeza? Certamente a resposta de Deus foi assim: quem tem que ter certeza não sou eu, é você. Não está escrito isso aqui não, tá, gente? Mas o Eterno disse uma outra coisa, ele disse assim: portanto, e aí o Senhor disse a Moisés: por que vocês estão gritando e chamando por mim? Isso está aqui. Diga ao povo de Israel que se mexam, que caminhem. Então, aquela frase lá de trás é: o Senhor vai lutar por vocês, a única coisa que tem que ser feita é se aquietar. Aí depois, naquele tete a tete, ele diz: por que vocês estão gritando? Avisa, desce e diz essa gente para andar. Andar para onde? O único lugar para caminhar naquele momento era para dentro do mar. Levante o seu bordão, o seu bastão, aponte-o em direção ao mar. O mar será dividido e o povo de Israel vai passar por ele como passa por terra seca. Eu farei com que os egípcios o persigam, e depois, em meio do mar, ali eles ficarão. Os egípcios então saberão que eu sou o Eterno, e que através do faraó, de suas carroças e seus homens, eu manifesto a minha glória. Eu estou lendo assim porque isso, quando a gente olha naquele aparente do aparente, isso pode gerar um orgulho religioso. As visões profundas desse código são extremamente desafiadoras, mas extremamente poderosas e extremamente ricas em espiritualidade, porque esse Eterno que está falando é um Eterno que não está necessariamente apenas fora, sentado num trono, nem brilhando numa sarça ardente. O Eterno que está falando, o símbolo mais imediato que a gente pode tirar dele aqui como lição para nós todos é de que há uma voz dentro de cada um de nós que fala de uma realidade que a gente oculta por ignorância, que é o Eterno em nós, a presença em nós da divindade. Nesse entendimento, no mesmo entendimento, egípcios e faraó são símbolos dessas ilusões que nós criamos com o nosso ego ao longo da nossa caminhada. Seja se a gente acredita em reencarnação, então, portanto, acreditando que a gente reencarna muitas vezes, e várias vezes a gente retoma processos de restrição. Aí vem uma palavra hebraica
define Egito, que se chama Mitzraim, que significa o lugar estreito, o lugar restrito, é onde nós vivemos. Apesar desse lugar ser tão sedutor muitas vezes, que quando o deserto aparece à frente, a gritaria, vamos voltar para lá, porque lá a gente tinha tudo, a gente comia, tinha carne, tinha tudo, e eu quero é servir ao Egito, eu quero é servir ao faraó, eu quero é servir ao ego, o meu ego que está sempre pronto a me carregar para situações de ilusão, e que nunca são duradouras, por melhores que elas sejam momentaneamente. Se nós estamos na onda do ego, essa onda terá altos e baixos muito profundos. Se nós estamos na visão do eterno, essa onda recebe um comando e obedece a uma posição de abertura e de dar passagem reta em meio à sua manifestação. Voltemos ali, que agora vai aparecer tudo aquilo que está ali escrito, que até então pode não fazer muito sentido para vocês. Eu falei hoje que eu continuo lamentando a ausência de um PowerPoint aqui para mostrar isso com clareza, mas fé, vocês vão acreditar. Isso tudo que a gente leu aqui é dividido em versículos. Isso vocês podem olhar nas suas Bíblias de casa. No livro do Êxodo, que chama-se Shemot, em hebraico, o livro dos nomes, muito ricamente e propositadamente definido. Os egípcios vão saber, portanto, que eu sou, essa foi a leitura que eu li, do versículo 18. E começam agora 3 versículos, o 19, o 20 e o 21. 3 versículos dispostos, então, na Torá, no livro de Shemot. E vou lê-los na sua significação imediata. Eles dizem assim, vou ler os 3 seguidamente. Então o anjo do Senhor que estava caminhando, assim, quando eles saíram, outra coisa também, a gritaria se dava, olha a cena, hein? Havia gritaria, mas quando eles saíram do Egito, ia à frente deles uma coluna de nuvem durante os dias, o dia, apontando o caminho, eles iam atrás daquela coluna. E à noite essa coluna se transformava numa coluna luminosa, de fogo, pois. Eu acho que talvez até isso explica a revolta, porque o cara fala assim, pô, eu segui essa coluna, ela veio parar no mar. Então esse Deus está maluco. Deve ter sido isso, porque a revolta, provavelmente, a grandeza do fenômeno não os tocou, as pragas não tinham tocado, o movimento de revolta surgiu, e aí, de repente, o anjo que é figurado nessa coluna muda de posição. E ele que havia caminhado à frente do povo de Israel passa para a parte de trás. O pilar de nuvem moveu de frente para trás durante o dia, e à noite o pilar de fogo permanecia nessa posição de defesa do povo, brilhando de modo que trazia luz ao lado do povo de Israel e escuridão ao lado do povo dos egípcios. E assim ficou um lado escuro e o outro lado em luz. O versículo 21 termina então essa tríade de versículos dizendo assim: Moisés então, isso durou uma noite inteira, e os exércitos egípcios pararam, detidos por aquela coluna de nuvem de fogo. Moisés então estendeu o seu cajado sobre o mar, e durante toda a noite o Senhor trouxe do mar um vento tão forte, um vento leste, e o mar se dividiu em 2, abrindo em seu meio uma passagem de terra seca. Os israelitas então andaram sobre essa terra seca com 2 paredes de água, uma à sua direita e outra à sua esquerda. Termina aqui o versículo 21. Para mostrar que nós estamos falando então de coisas que não estão restritas apenas à beleza dessa história, porque isto aqui pode ser um fato histórico, mais ou menos preciso. Mas o que importa no ensinamento espiritual de todas as tradições é uma coisa. Esses 3 versículos que eu li para vocês, o 19, o 20 e o 21, na escrita original da Torá, em hebraico, possuem todos eles 72 letras. Exatas 72 letras. Os sábios
que trouxeram à luz o Zohar, lá, vamos lembrar quando foi isso, no século II depois de Cristo, e que o recuperaram na Idade Média, dizem, há um grande segredo posto aqui dentro desses 3 versículos. Como há um grande segredo posto dentro da Torá inteira, mas aqui está posto um grande segredo. Um detalhe, a Torá, como ela é posicionada para a leitura sagrada, ela pode ser perfeitamente relacionada. Agora um pouquinho de tentativa de mostrar, olha só, a coisa não é tão boba quanto parece. Nem é tão... O cara tirou isso aí do nada, ele achou lá 72 letras e resolveu brincar com isso. Ela pode ser perfeitamente lida como uma matriz, porque as letras se posicionam na leitura sagrada em quase que perfeitas, quando há espaços porque deve haver, linhas e colunas. E esse posicionamento matricial se transforma depois num determinante ou numa equação, em um conjunto de equações numéricas que podem, não sei se vocês lembram uma época, isso até foi refutado, mas a forma como foi combatido para mim só engrandece o conceito, não especificamente o conceito da Torá. Mas lembra de uns livros que saíram, O Segredo da Bíblia, O Código da Bíblia, que as pessoas faziam leituras transversais, são matemáticos que tratavam isso, e depois houve uma série de confusões e não ficou matematicamente provado e essa história foi deixada de lado. Mas serve para a gente entender que ali está, e aí temos o nosso doutor, professor Emanuel, de ciência da informação, de matemática, que sabe que dali você pode retirar o que a gente chama de um algoritmo, ou algo que, seguido nas suas instruções, processa eventos que são processados desde que eu entenda, de que eu me conecte, de que eu perceba que algoritmo está em função ali. Esses versos de 72 letras foram então pelos sábios arrumados da seguinte forma: no versículo 19 se pega cada das 72 letras e as se arruma vindo da direita para a esquerda, ou no sentido normal de leitura, que é o sentido normal de leitura da Torá e do Corão. Se lê da direita para a esquerda, ao contrário da nossa leitura ocidental. Então todas, vamos ver se agora vai funcionar, todas as primeiras letras de cada uma dessas tríades, estou apontando aqui, ó, essa chama-se Vav, essa chama-se Yud, essa primeira letrinha, essa bolinha aqui chama-se Sama, e a gente vai seguindo todas as primeiras letras das 72 tríades até o final, são os componentes daquele versículo que eu li, número 19. As letras do meio, por sua vez, são, no versículo 20, todas as letras, só que lidas, elas são postas assim aqui, mas eu vou pegá-las de trás para frente. Eu venho da última letra do versículo e coloco a última letra aqui, ali no meio, o rei. E assim coloco depois aquela bolinha assim, Lamed. Depois um Yud. Só que eu estou vindo de trás para frente, lá do final para cá. A terceira letra é novamente a leitura de cada uma das letras do versículo, no sentido de leitura normal, da direita para a esquerda. Então, isso é o que é assim? Bom, o que eles nos dizem que é assim? Que segredo está posto ali? Quando eu monto esta combinação de letras e crio essas tríades, que são, pois, 72, porque eu agrupo os 3 em grupos de 3, os 72 em grupos de 3, eu faço surgir nos sinais gráficos, da mesma forma de que o mantra Om aparece nos yantras védicos, eu faço ser representado ali mais do que um código, um vórtice energético que me conecta
se eu me conecto a ele, a um determinado padrão de energias superiores. Tão superiores que esses 72 grupos de 3 letras são chamados de os sopros de Elohim, ou mais comumente conhecidos, depois que a Academia de Kabbalah, melhor dizendo, Kabbalah Center, deu publicidade a isso. Isso aqui não foi inventado pelo Rav Berger do Kabbalah Center. Isso é uma tradição que está, como eu falei a vocês, aqui no Zohar. No século II já era comum. O que se diz? Esses grupos de 3 letras ativam forças chamados, o nome que foi dado, são 72 nomes de Deus. O que significa nomes de Deus? Nome é uma definição extremamente forte usada por todas as tradições religiosas. Né? Os Hare Krishnas cantam os nomes sagrados do Eterno. Os Sufis cantam os nomes sagrados, os 99 na visão deles do Eterno. Jesus diz no Pai Nosso: santificado seja o vosso ou o teu nome. Esses nomes são, na verdade, expressões múltiplas de uma unidade. Mas cada um deles, quando estruturado e posicionado como aí está, isso estava escondido naqueles versículos, ele desperta um sopro. Um sopro significa um movimento criador. Elohim, para quem não sabe, é um dos nomes usados para se referir ao Eterno na Torá original. A gente, quando lê em português, em inglês, em francês ou qualquer língua ocidental, a gente vai ler sempre o Senhor ou Deus criou. Por exemplo, no livro do Gênesis, quando diz: no princípio Deus fez. Na língua original hebraica diz Bereshit bara Elohim. Mas depois vai aparecer um outro nome, por exemplo, Adonai. Depois aparece um outro nome, Hashem. Esses nomes diversos não estão de bobeira ali. Eles estão ali porque essa sabedoria profunda, tão antiga quanto as mais antigas, sabe que quando eu me refiro de uma forma a um nome, eu estou ativando um conjunto de consciência e de forças característico expressas por aquele nome. E Elohim é o que cria, é a mãe. Elohim é referenciado à mãe divina. Elohim, pois, o Criador, dá forma ao mundo. E o que tem a ver conosco isso aqui? Cada um desses nomes que nós estamos vendo, quando compreendido por nós, pode ser por nós utilizados para ativar essas mesmas forças criadoras. O que significa quando eu ativo uma força criadora? Eu estou promovendo algo que infelizmente nós esquecemos, porque ao longo desta caminhada que pode ser referenciada à escravidão do Egito, nós esquecemos que somos filhos pródigos. Foi por isso que Jesus deixou uma parábola inteira com esta mesma significação: um filho que sai da casa, depois retorna ao lar, porque ali ele tinha plenitude. Quando a gente esquece que é filho pródigo, eu passo a trabalhar com as forças que eu acho que valem. É a força da matéria, é a força dos movimentos materiais apenas. Então, tudo aquilo que você pode referir, é dinheiro, é remédio, né? É amigo que indica, são forças de cunho material. A gente vai deixá-las? Não. Acontece que elas sozinhas se submetem a esta lei da impermanência. Estão sob a onda do ego. Quando elas estão radicadas em níveis mais profundos desses sopros de forma, eu consigo, por consciência, passar a controlar, como filho de Deus que sou, uma força divina criadora e que é meu direito controlar. Ah, mas aí não vai virar o reizinho ou o deusinho, não, porque se nós formos olhar o significado algorítmico de cada um desses nomes, eles têm todo o cuidado de nos dizer e de nos alertar que não é bem assim. Para eu me tornar um Deus, eu preciso, por exemplo, eu vou apontar um nome aqui que está lá, e é um dos últimos, uma das tríades.
pode ser lido anu ou pode ser lido anuva, na meditação, um dos tipos de meditação que elas. Esse nome aqui é o sacrário da humildade. O que eu estou querendo dizer com isso? Se eu não tenho humildade, eu não me liberto. Aqueles 3 versículos estão ocultos dentro da seguinte situação: o anjo moveu, o anjo guardou, Moisés estendeu, o mar abriu e o povo passou. Isso são as 3, é o que a gente sintetiza ali. Essas forças ficam disponíveis para nos libertar quando eu as entendo, e para entendê-las eu tenho que chegar, por exemplo, a ter uma compreensão perfeita do que seja a verdadeira humildade. O amor incondicional está posicionado aqui em diversas dessas tríades. A principal delas é esta que aqui está. Aqui está o amor incondicional. Quem medita sobre... Aí o que a gente faz com isso? Eu fico olhando, eu posso... É um trabalho. Eu vou dizer uma coisa, fazer um parênteses para vocês. Eu conheço isso aqui há pelo menos 15 anos. Não é um trabalho de desanimar ninguém, não. Mas eu acho que tem uma coisa assim, como eu recebi orientação de outros, a gente às vezes faz coisas que fica mais fácil para quem vem, não precisa bater cabeça às vezes tanto tempo quanto, né, aqueles que viram na frente. Não foi o meu caso. Eu sei disso há mais ou menos 15 anos. Eu compreendi a força dessa história e utilizar isso na vida prática há mais ou menos 10. E eu diria que hoje eu tenho um pouquinho mais de consciência realmente desse poder inacreditável que ali está oculto. Não quero dizer que a gente vai demorar, cada um de vocês pode demorar um mês. Vou olhar hoje, isso aqui está absolutamente na consciência de cada um, e a gente conecta esse algoritmo e a gente passa a ativar forças que vão fazer mudanças primeiro dentro da gente. Porque também isso aqui não é uma simpatia de magia, por exemplo. Essa daqui, ó, todo mundo adora. Olha a risada daqueles que já conhecem. Porque essa daqui se referencia, não é só essa não, ó. É essa daqui, essa daqui, essa daqui, essa daqui, essa daqui. Voltamos a ela, é essa daqui, por exemplo. Todas se referenciam à plenitude financeira. Opa! Eu já cheguei, às vezes eu dou um sorvete numa sorveteria perto de onde eu trabalho, e assim do lado do caixa, tem um grande assim, esse nome aqui, assim do lado do caixa. É legal isso. Eu só rezo para que a pessoa que está fazendo isso saiba exatamente onde ela está mexendo, esteja fazendo isso. Pelo jeito que a sorveteria vai, o sorvete está indo bem. Tem esse nome e tem esse aqui, ó. Você sabe que esse nome daqui, além de outras coisas, ele se referencia ao nosso DNA profundo, ao DNA da alma. Esse nome daqui tem a ver com você estruturar a sua vida externa. Dar ordem à vida externa, a negócios, a coisas que você faz. Mas isso é apenas um tipo de análise, porque você pode se aprofundar muito mais, porque são todos eles referenciados ao nome divino, como é o mantra Om. Quando a gente sai achando que isso é bobagem, que não serve para a nossa vida, é uma opção que a gente faz. Todo mundo tem a liberdade de fazer qualquer tipo de opção, de acreditar ou não, né? Sair daqui e falar assim, pô, essa foi difícil de pegar, é uns negocinhos preto ali, riscado, umas letras, uma do outro, vai dar força, vai dar dinheiro. É claro que pode ser isso, nada contra, porque eu confesso para vocês também que no primeiro momento, quando eu olhei meio surpreso, sem negar a priori, procurando entender, e só com a experiência prática que eu fui vendo que a coisa tinha mais significado do que parece. Mas isso faz parte da vida da gente. A gente já aprendeu, por exemplo, que o código genético é composto de nucleosídeos ligados a um ácido que montam unidades que a gente letrifica elas pelo nome delas, e se eu mexer uma de lugar, acabou. Eu posso diferenciar uma doença grave, congênita, de alguém saudável, mexendo uma dessas letras. Então, isso nos remete a... Esses caras não estavam tão bobos assim, não. Se eles estão dizendo que a letra tem força, que essa letra é um canal de energia, será que não dá para eu experimentar para ver se é verdade? Agora, experimentar não é pegar e usar como se fosse um talismã só.
sem que eu penetre na consciência divina que perfunde e perfaz todo esse processo. E aí, tem uma coisa curiosa que eu vou só mostrar para vocês aqui. Tá bom? Temos um tempinho legal ainda. A Kabbalah tem uma coisa chamada Gematria, que é no fundo análise combinatória, com um significado. É feito isso, e são coincidências que não são coincidências, aparentemente assim surpreendentes. Por que razão? Porque as letras são números também, como algarismos romanos são. A grafia hebraica não tem números como nós temos arábicos, indianos, melhor dizendo. Ela se faz através da letra. Então, essa letra, por exemplo, aqui, o Aleph, é o 1. E a gente vai, o Beit, essa casinha aqui, cadê o Beit aqui, ó? É 2. O Gimel é 3. E a gente vai seguindo e depois vai somando. Depois são centenas, dezenas e vai... Nessa composição você compõe os números. Quando você pega uma palavra, você então consegue identificar os números que elas estão. Faz-se a soma. Às vezes você pega uma palavra aqui, você soma os números dela e soma os números da outra e vê, caraca, é o mesmo número, as palavras são relacionadas, se pode dar um sentido perfeito a ligação entre as duas, e na aparência ninguém montou isso, porque se um cara tivesse parado para pensar isso número a número, esse cara só pode ser Deus. Por isso é que dizem que isso é o alfabeto divino. Mas essa coisa vale para o sânscrito também. É como se fossem dois programas de computador diferentes, mas que levam ao mesmo, né? É o Android e o S do Google, mal comparando. Mas eles todos levam lá na telinha aparecer aquelas figuras, a gente mexe. Quem não sabe que tem um diferente do outro ali, vai lidar com aquela coisa da mesma forma. Nós deixamos passar na nossa vida as grandes oportunidades de operar forças divinas. A redescoberta desse processo é uma das coisas que chegou, não é a única. Porque também ninguém vai achar que não, a Kabbalah é a salvadora do mundo. Não é. Não há salvadores do mundo hoje excepcionais nem únicos. Há um movimento de redenção que passa por diversas linguagens, seja qual for a que nós quisermos nos atrelar, nos atrelemos a uma ou a mais de uma, desde que o façamos com consciência. Esse, por exemplo, aqui é de cura. E eu posso dizer a vocês que já experimentei isso comigo e com outras pessoas e vi o efeito acontecer muitas vezes de forma quase imediata. O que 3 letrinhas podem fazer em relação à cura? Só tem uma coisa a dizer. Mexem com energias. Em cada uma delas a gente pode estabelecer uma energia própria, achar uma coisa lá e dizer. Mas a prática é mais fácil. É igual você pegar o teu iPad, o teu padzinho e ligar. O teu tablet. Ela vai funcionar. Se eu souber onde apertar. Saber onde apertar é estar em consciência. Lembram daquela frase que eu evidenciei no final lá da leitura? Quem vai batalhar sou eu. Fiquem quietos. Esse é o primeiro ponto para se olhar isso aqui. E aquietar. É tirar da cabeça. Bom, então eu vou me curar, eu preciso fazer assim, ou eu vou ganhar dinheiro, eu preciso fazer assado. Não, eu me aquieto. Eu tiro da minha cabeça se eu quero $1 milhão ou R$100. Se eu quero me curar de um resfriado ou de uma doença mais grave. Eu tenho que entrar num estado de consciência. Eu falei aquela história da Gematria para dizer uma coisa que eu esqueci. Esse é o nome mais sagrado, porque esse nome resume todos os outros nomes. É o nome primordial de onde todos vêm. Tanto que ele é um nome dito pela tradição de um nome impronunciável. Você não contrai esse nome falando, por exemplo, nas línguas virou Yehavah, ou Jeová, por exemplo, vem disso aqui. Mas você não faz essa contração normalmente. Mas a Gematria é interessante. Se eu pegar essas letras aqui, as 4 letras, essa aqui chama-se Yud, a outra chama-se Rei. Eu não estou vendo aqui, igual aquela mulher do tempo, tá certinho? Tem um mistério profundo para mim. Como é que aqueles caras do tempo apontam para onde eles não estão vendo nada? Né? Ó, tá vendo? Na vida a gente aprende, ó. Eu acabei de aprender isso aqui. O chroma key não tem chroma key nenhum. Tá.
Gente, olha só, muito sério isso aqui agora. Então, essa letra Yud, essa letra Rei, essa letra Vav, a outra letra Rei aqui, são 4 letras que, se eu pegar cada uma delas e soletrá-las, se eu escrever Yud, essa letra aqui, escrever como eu escrevo, por exemplo, né, A, B, C, D, F, por exemplo, eu tenho que escrever com mais de uma letra, se eu for soletrar. Se eu pegar o Yud, soletrar, vai achar um número, porque letra é número. Se eu pegar o Rei, eu vou achar um outro número. Pego o Vav, escrevo Vav, acho um outro número, e pegar o Rei, acho um outro número. A soma desses números, quem adivinha? Tem uma bala, vai dar conta. Chega a 72. O que quer dizer que este nome é o mesmo desses números. Esse nome é tão sagrado que a ele, diz a tradição, tem acesso só aqueles que entram em níveis muito profundos de meditação e de consciência crística. É o mesmo que, por exemplo, Paramahansa Yogananda nos refere como Jimutta, aquele que vive em Nirvikalpa Samadhi. Quando alguém vive nesse estado, esse nome basta. Essa pessoa deixa de rezar, deixa de ficar gritando, deixa de ficar rezando, pedindo, como a gente faz, e ainda tem que fazer. Mas aquele que vive dentro desta vibração, ele não precisa nem dos outros que aqui estão. Basta entender e viver esse nome. Não foi por outra coisa que Jesus Cristo, no Pai Nosso, repito, diz, lá está uma frase, santificado, que significa unificado, seja o teu nome. A unificação do nome é, pois, o grande trabalho de consciência nosso. Simbolicamente significa cura, transformação, né? Ausência de todo tipo de carência, amor incondicional, humildade, realização. Cada um desses nomes está vinculado a um processo muito específico. Melhor dizendo, há muitos deles. Eu preciso saber consciencialmente a qual deles eu quero me referenciar num determinado momento. Esse, por exemplo, aqui, ó, chama-se a negação da morte. Que pode ser tanto a uma morte física iminente, mas morte vai acontecer em algum momento, como pode ser morte no seu sentido mais amplo. Ele, associado aos nomes de cura, por exemplo, negam também a morte, transformam padrões vibratórios, muitas vezes atrelados a nós, enfim, por gerações e gerações, seja se a gente acredita em reencarnação, seja se a gente acredita em herança genética. Tanto faz, na prática funciona do mesmo jeito. Modifica-se esses padrões. E, voltando àquela história do nome, tem um salmo, os salmos também podem ser entendidos assim, que diz, eu ando sempre com o teu nome à frente de mim, e uma outra leitura é, eu ando sempre em consciência do teu nome. E é uma frase que eu gosto muito de falar, vibrar ela e dizer às pessoas que façam. No Salmo 16, agora vamos para a coisa prática, né? No finalzinho aqui. E lembre-se, não é receita de bolo. Aliás, é receita de bolo, só tem que fazer o bolo ficar bom. No Salmo 16, na Bíblia de todo mundo, o versículo 8 do Salmo 16. Tem várias traduções, cada uma de vocês deve ter na sua Bíblia, mas é mais ou menos esse sentido que aqui está. Consciente eu estou sempre na presença do Eterno. Presença onde? Dentro de mim, ao meu lado, à minha direita, no centro, abrindo muralha e eu passando. Seja qual for o mar. É o mar da doença, é o mar da carência, é o mar do problema insolúvel ou aparentemente insolúvel, é o mar dos nossos conflitos interiores. Esses mares são abertos por esses estados de consciência, que passam necessariamente por isso. Se eu não amo incondicionalmente e, portanto, não perdoo, eu não consigo atingir estados que me levam, por exemplo, a esse nome aqui que diz, aqui você atinge a ciência, a centelha messiânica dentro de você.
Esse é o nome que mais diretamente leva ao Cristo em terra, numa linguagem mais próxima do cristianismo. Mas não adianta nada eu fazer isso aqui se eu não tenho uma consciência que abranja todo esse processo extremamente rico que cada um deve fazer dentro de si mesmo, em cada dia. Ajuda? Ajuda. Se alguém tem uma rotina, escolhe como forma de sua rotina pessoal meditar sobre esses nomes todos. Há duas formas de fazê-lo. Uma delas é apenas com o olhar. A outra é repetir como um mantra a flexão dessas letras. Eu vou terminar. Dessa Rosa Ana aqui, a gente puxava ela para fazer. Eu não estou vendo aqui, eu sei que ela foi. Acho que a gente ainda faz uma até o final. Vou só fazer com vocês para vocês verem que não é tão bobagem assim não. Esse nome, por exemplo, aqui tem um poder absurdo. Tudo vale para os 72. Todos eles têm poderes absurdos. Esse daqui, por exemplo, promove limpezas espirituais internas profundas para aquelas pessoas que acordam. Sabe aquele dia que você acorda com vontade de voltar? Não é nem para a cama, é para debaixo da cama. Esse nome aqui tem um poder forte sobre isso. Esse nome daqui tem um poder forte sobre isso também. Mas esse daqui, esses dois na mesma coluna, possuem essa mesma relação. Mas repetindo, não se pode trabalhar nisso numa linha horizontal só. Tem que se aprofundar. Eu me defendo. Esse aqui, por exemplo, aqui, é uma defesa contra forças negativas enorme. Mas esse daqui e esse daqui também são. Então, se a pessoa quer... Oi. Tá. As pessoas falam, tem um nome igual ao outro, mas esse nome aqui é igual a esse. Esse que está aqui é igual a esse. Vocês já entenderam por quê? Porque são as letras dos versículos. Calhou de, na hora que eu puxei uma, puxei a outra, eu juntei e deu o mesmo nome. Mas não é o mesmo nome. A significação deles, pela posição na matriz, é diferente. Portanto, há um algoritmo claro no processo. A repetição de mesmas letras não significa que eu estou repetindo os mesmos nomes. Aliás, quando eu fui apresentado a isso, eu pensei, peraí, não são 72, não, está errado aqui, ó, tem 72 menos, né? Esse menos esse aqui também é igual, esse aqui é igual, pô. Está demais, está repetido. Lê do engano. Vamos voltar ao Salmo 16, que nos ajuda muito, para quem quiser meditar nesses nomes. Tem um que é bom de começar. Olha, eu já vi que eu vou ficar devendo uma coisa para vocês, para quem se interessar. Fala, Adriano. Jeová não está na lista dos 72. Não. De onde vem? Boa pergunta. Esse aqui, né? Ele não está na lista, ele soma 72 pela soma das letras. Esse é um nome inefável, a gente não tem origem para ele. Ele veio, o que se diz é que ele foi entregue a Moshe pelo Eterno no Sinai quando da descida da Torá. São essas 4 letras que são os sustentáculos do mundo, são os sustentáculos da criação como um todo, seja da Terra, seja do universo como a gente o conhece, nos seus diversos planos. Então, eu uma vez li uma obra de um mago francês e ele fazia uma belíssima explanação de magia sagrada usando só esse nome. É fantástico. Então, ele se estende a partir desse nome para diversas percepções de operações mágicas. Era um mago branco, tá? Não era um mago negro. Eu vou escrever aqui esse versículo, que é o versículo 8º, consciente eu estou da presença do Eterno, do Salmo 16, que aí, como a gente fala mantra em língua, por exemplo, sânscrita, a gente pode falar o mantra em língua hebraica. Isso é que eu vou escrever aqui. Uma frase só. Aqui vai ficar rolando. Tira esse nome agora. Vou usar um outro nome
sempre aqui, olha, eu não vou usar Elohim, vou usar Adonai, tem uma razão disso. Esse versículo 8º do Salmo 16. Esse versículo 8º do Salmo 16 pode ser falado literalmente como ele está ali, transliterado, com acento aqui. Deixa eu só acentuar as sílabas. Shivit Adonai lenegdi tamid. Shivit Adonai lenegdi tamid. Tem um segundo, o versículo 17 que segue a ele, pode ser também, se as pessoas quiserem fazer dois juntos, também é bom. Que é o seguinte: eu estou presente da consciência do Eterno, estando ele à minha direita, nada poderá me abalar. Nada poderá me abalar. Ki mimi balebot, em hebraico. O nome pode ser acrescentado. Eu esqueci de falar de tradições aqui, estão me lembrando. Tem a Umbanda, tem as tradições nativas, todas elas têm as suas linguagens sagradas. E todas elas são absolutamente funcionais e poderosas. Deu uma gritada aqui, não sei se a gente já falando normalmente. Há tradições de todas as raças, culturas, todas elas confluem como rios para o mesmo mar. Então, quando a gente fala, por exemplo, na Umbanda, você vai olhar a tradição verdadeira da Umbanda, tem tudo a ver com isso aqui. O catolicismo tem os seus rituais absolutamente poderosos e fantásticos por detrás das aparências, muitas vezes, ingênuas de certas coisas que se fazem. O terço, por exemplo, eles querem um mais poderoso que esse, se é feito com consciência. Oi, fala aí. Não sei se eu vou poder. Eu peguei pelos dois nomes chilenos, com a sua tradução, tá? Mas é uma tradução que não me bate o coração, não é a tradução verdadeira brasileira. Eu nunca sei o que eu devo usar naquele momento. Não entendi. Quando você fala que o que é a tradução que não bate? Quando você lê em português? Quando eu leio em português. Os versículos? Não versículos. Os nomes de Deus. A contração dos nomes? Se eu leio em português, a tradução. Qual é a tradução que tem? Não tem. Em português? Significa, vamos dizer, saúde, cura. Ah, mas você não vai ler saúde, saúde, saúde. É verdade, não tem nada a ver. Sei. Mas muitas vezes eu não consigo. Ah, já entendi o que você está querendo dizer. Olha, é uma boa pergunta. Você está expressando uma coisa que é perfeitamente possível. E muita gente pode estar sentindo isso, e eu vou confessar para você que num primeiro momento o nome já foi lá para baixo, né? Vou botar para chegar aqui de novo. Olha lá para o lugar dele. Aí todo mundo vê. Poema? Vamos ver com o nome de cura. Né? Eu olho aquilo ali, você falou traduzir em português, né? Ou qualquer língua. A igreja. Se eu pego lá o nome, você falou de saúde, né? De cura. Eu olho aqui, um Mem, um Rei e um Shin. 3 letras em hebraico juntas. Isso aqui significa saúde. Você está me dizendo, deixa eu ver se eu interpretei a tua pergunta. Na hora que você fala saúde, e aquilo significa saúde, não faz essa conexão para você. Mas não é assim que tem que fazer, Deus. Quando a gente vai fazer isto, e eu aprendi isso a duras cacetadas, não se pode pensar no significado racional. O que nos 3 versículos que estão ali, não está nesses 3 versículos, está antes.
o grande preâmbulo. Deus fala uma coisa, o Eterno diz uma coisa para a gente. Nosso Deus interior fala: cala-te! Igual o rei da Espanha. É exatamente isso. Não tem que pensar em saúde, que eu vou ficar bom, que essa vai trazer. Como é que essa letra age? Estou meditando, né? Olha a meditação que legal. Como é que ela age? Um nem, assim, aquele rabichozinho ali. Pode ser que isso esteja conectado a uma vibração do meu chakra daqui, do coração, e passe pelo feixe de ris. Já que eu estou com problema do coração, a minha artéria dilata, a proporção de que está liberando aqui o meu sistema parasimpático. Não é assim que vai funcionar. Tem que parar. Eu não posso nem pensar que eu vou ficar bom. Isso é o que eu quero, claro que é. Mas a intenção é de você se entregar profundamente em algo que é maior do que você e ao mesmo tempo está lá dentro. Então, quando eu não tenho que traduzir para o português, nem que eu falei aqui que significa isso, significa aquilo, para isso servir de guia para a gente. Mas na hora de fazer, sai de cena. Aí cada um vai sentir dentro de si mesmo aonde está. Né? Pô, não deu. Por isso que eu estou dizendo a vocês, eu demorei um tempo, porque hoje, de alguma forma, quando eu preciso meditar em alguém como cura ou em mim mesmo, eu olho esse nome e não fico pensando em mais nada. Mas é um processo que a gente vai chegar. Você pode direcionar para outros também. Isso é uma estrutura certa de energia? É isso mesmo. Mas se eu for pensando como é que ela vai funcionar, é a mesma coisa do carro, né? Eu sentei no carro. Como é que você dirige um automóvel hoje? Quem dirige? Ninguém está pensando na hora que está dirigindo o automóvel, se na hora que eu passei a marcha, né? Hoje o carro é dramático, então você já funciona melhor ainda, mas imagina um carro manual, que a catraca lá do câmbio entrou, o diferencial me mexeu. Se eu ficar preocupado com isso na hora que eu estiver dirigindo, rodeio agora o volante, agora pesa no volante. Se eu quiser racionalizar o processo, eu vou bater na primeira esquina. Essa história precisa estar absolutamente trazida para dentro do ser. Não é para o subconsciente, como é o caso de uma ação material normal. É para o superconsciente, aonde essa voz, aquieta-te, vai falar. Você fala. Não, a gente agora está na fase mesmo disso. Eu estou aqui vendo te ouvir. Você ia falar do rosário. Você pode terminar? O rosário? O rosário é um processo mântrico clássico. O que a gente faz quando ali está repetindo uma oração, e muita gente faz isso automaticamente? Tem várias formas de automatizar. Você pode automatizar num processo altamente superficial. A eficácia disso vai depender, enfim, de vários fatores que você passa a deixar de controlá-los todos, né? Se você fizer concentrado, você não precisa nem estar falando. Você pode falar ou pode rezar mudo. Você entra no processo e o rosário tem um poder, o número de contas, o número de vezes que você reza uma determinada oração e faz uma pausa. Isso é o mesmo processo que está ali, respeitando as diferenças naturais da forma. No fundo é a mesma coisa que você está. Quando você pega um mala e repete um mantra 108 vezes, você está entrando também em um outro processo vibratório. Se eu faço isso com consciência parcial, eu vou ter os resultados que aquela consciência parcial está me levando. Se eu faço uma consciência profunda, os resultados vão ser outros. E quanto mais essa consciência profunda estiver plena das características que são divinas em nós, que são quais? O meu olhar de compaixão, o meu amor incondicional, o meu perdão, sempre, né? A minha visão não egóica, isso vai dar uma força absurda ao meu processo, até sem eu perceber. Então, o rosário também vale. A Rosa ia fazer um comentário. Fala mais alto. Rosa, você vai ter que falar um pouquinho mais alto, porque eu não posso levar o microfone, eu pode. Então vai. Fala. Nossa, dizendo que dificilmente consegue se traduzir um símbolo porque esse é um processo inconsciente. Eu concordo.
Basta você ver que lá para dentro. Exatamente. A tradução sempre será, como um bom italiano, né? Tradutore, traditore. O tradutor é um belo traidor, sempre. Mas traduzir para a linguagem racional é um perigo muito sério. Isso tem que ser feito com uma consciência absoluta de que você está perdendo muito e que jamais aquilo sirva de uma base única de trabalho, porque isso é que tem deteriorado as coisas ao longo do tempo. Quando o intelecto toma posse e restringe a ele, o intelecto é o grande imediato do ego. Né? Aquela história da meditação estava me lembrando aqui, como é que você medita, né? Não fica bom curar. Tem a história do Yogananda que ensinava as pessoas a meditar e o mestre falou assim, vai lá e não pensa em nada em macaco. Né? Todas as espécies de macaco passaram na cabeça do cara de noite, dançaram na sua cabeça, voltaram e diziam, eu só pensei em macaco. É assim que você tem que fazer então quando você quiser meditar. Não pense em nada. Todos os macacos vão sair naturalmente na sua cabeça. Não, o que eu vou pensar em quê? Nada. Ah, mas eu não consigo não pensar em nada. Nem eu. Mas que qualidade é esse pensamento negativo que vai saindo fora da mente e que a gente não vai tendo contra ele nenhuma posição de reatividade, de expulsão, né? Veio uma coisa qualquer na cabeça, não consigo nem 5 minutos. Olha, o tempo não é o senhor da razão. Ao contrário do que muita gente pensa. Essa é uma afirmativa extremamente... Ele só é senhor da razão quando a razão está submetida a processos mais profundos que nós possamos imediatamente julgar. Então acontece que o tempo chega lá com a razão toda na sua mão. É isso mesmo, vai. É isso. Só que sabemos hoje que o tempo não se conta em sistemas lineares. Para entendê-lo como senhor da razão, é preciso que nós entendamos. Estou mudando de tema aqui. Nós entendamos como esses sistemas operam. Esse é o grande segredo da libertação humana. Sistemas lineares não respondem mais à nossa realidade para defini-la, para trabalhar com ela. Né? E o tempo é senhor da razão quando a gente entende que ele não é um sistema linear. Senão, não era possível que houvesse, por exemplo, civilizações anteriores, mais evoluídas do que civilizações que as sucederam. Né? Isso é só um pequeno detalhe. Eu estou dizendo que no mundo espiritual não há tempo, é isso? No mundo espiritual, não há o tempo como nós o contamos aqui. Isso é uma verdade, certamente sim. Fica sempre muito claro. E essa talvez seja a maior razão quando as entidades se comunicando conosco dizem assim, deixa eu parar por aqui porque eu não consigo mais estar traduzindo na linguagem, seja qualquer uma delas, escrevendo por médium, falando, mesmo, o que é preciso ser dito. Vamos parar por aqui para não confundir. Né? Mas só se a gente entender hoje que o mercado financeiro, por exemplo, hoje, todos os dias trabalha, você sabe com que unidade de tempo dispara-se ordens de sistemas altamente complexos para dizer que se aquela ação vai ser vendida, ou se você compra uma opção ou vende, na casa do nanosegundo. O que não permite reações humanas. Mas o nanosegundo comparado ao milissegundo, por exemplo, se eu sair do nano para o milissegundo dele para o segundo, e trouxer aquilo para as suas, vamos chamar assim, fugiu a palavra agora, proporções entre um nanosegundo e um segundo, há mais tempo, por exemplo, do que toda a civilização humana, olhando anos contra séculos, existe na face do planeta. Onde está o tempo? E se eu olhar para outros sistemas, então, onde se opera com o pico, com o femtosegundo, que é 1/4 do segundo,
E se operam eventos materiais hoje a quatrilhão de segundo, que significa antes do universo ter nascido, proporcionalmente o que é 1 quatrilhão de segundo até 1 segundo se completar, se eu jogar na proporção é assim, o que é o tempo? O tempo do nanosegundo já interfere na nossa vida, porque todos os dias os mercados estão automaticamente respondendo a fatores assim na maior parte das operações. A maior parte não sei, mas são. Então, só para a gente entender que eu não estava falando disso, vocês querem fazer uma meditação para terminar? Vamos? Qual delas? Do dinheiro, da receita de bolo. Amor incondicional. Bem? Uma global. Olha só. Essa da cura tem uma característica, aí a gente pode até falar um pouquinho mais. Vou falar dela, já falou tanto dela aqui. Essa daqui fala de cura, e cura é um conceito muito amplo. Cura é cura de doença física, cura é cura de estados emocionais, cura é cura de estados de falência, seja quais forem eles, de estruturas internas, estruturas externas. Então, esse nome daqui, se olhado assim, ou então por isso mesmo, sem ser olhado de forma nenhuma, tem um belo poder. Diz-se que esse nome, aliado a esse, é um dos poderosos nomes para levar o que é chamado na tradição simbolicamente de o anjo da morte, que são as visões perecíveis que nós temos dos nossos processos, acreditando que eles são sempre impossíveis de serem vencidos ou superados. Talvez fosse esse um dos nomes preferidos de Jesus, por exemplo, como mostrou com toda a clareza. Aliás, uma das frases que Jesus diz aos seus opositores ao falar na Torá, ele diz assim: não vim mexer na Torá não, vocês estão muito enganados. Aliás, eu não vim, pelo contrário, eu vim só trazer significados que ela ainda não tinha revelado. É tanta verdade que o Zohar vai aparecer 200 anos depois dele, dentro do judaísmo. Mas Jesus falou isso e ainda falou assim: não se mexe numa letra da Torá. Ele usa essa frase, literalmente. Melhor dizendo, não se mexe uma vogal, porque as vogais em hebraico são pontos. Ele diz: não se faz que nenhum patar da Torá seja mexido, porque isso altera o seu sentido. Portanto, não sou eu que vou alterar, ao contrário. Portanto, vamos ao nome? Olha a luz aí, por favor. Nossos últimos 5 minutos acabamos. A gente vai fazer. Apagou mesmo, hein? Trabalhei. Como a gente ainda não tem a luz plena, visível assim. Olha só, gente. Primeiro passo, deixa eu só explicar como se faz essa meditação, e toda meditação pode seguir esse tipo de regra. A gente tem que primeiro ter o corpo numa posição que não seja incomodativa. Então, se alguém quiser dar uma espreguiçada, mexer na cadeira, colocar as pernas de uma forma que não estava, isso ajuda sempre que a gente desligue. Essas 3 letras, elas têm, e essa meditação que a gente vai usar, o que a gente chama de vogais naturais, que são as vogais que aparecem quando a gente soletra a letra. Então, são 3 letras, Mem, Rei e Shin. Então, Me é a vogal natural que aparece no Mem. No Rei é o Re, e no Shin é o Shi. A meditação com as vogais naturais, então, ela se dá aplicando então essa contração e somando e pronunciando as letras adicionadas dessas vogais. Me, Re, Shi. Ok. Parou aí a nossa intelectualização do processo. A partir de agora, eu queria que por alguns momentos a gente, de olhos fechados, ombros, perceba se vocês estão com os ombros assim para cima,
e façam com que eles se posicionem de uma forma mais natural. As mãos podem estar voltadas para cima, num lugar mais confortável, perto do abdômen. E no primeiro momento, a respiração deve ser observada. E é nesse instante que nós vamos buscar essa quietude, onde vai falar Deus, onde vão falar aqueles que estão aqui conosco, seus anjos, nossos amigos. Nós vamos falar 10 vezes essa pronúncia me, re, chi. Não precisam contar o pouco da contagem. Cada vez que a nossa voz for emitida, vamos procurar pensar que não é a voz humana apenas. É a expressão, ainda que pálida, do divino, do seu som criador, que está presente, jamais deixou de estar dentro de cada um de nós. Vamos observando a respiração. Sentindo a coluna vibrar, os olhos fechados nos dão acesso a essa quietude interior. E vamos juntos. Cada um dentro de si mesmo faça uma prece íntima nesse instante. Podemos pedir, agradecer a nós, os nossos amados, os nossos amigos, aqueles que se dizem nossos amigos. Experimentar a presença divina, senti-la se irradiar daqui, nessa casa, onde quer que seja necessário. Trazendo a paz, a fé e a certeza do amor incondicional. Vamos abrir os olhos, acender as luzes.
Obrigado a vocês pela presença, pela presença. O Senhor nos abençoe.